em confraternizações, então grupos de até 6 pessoas nas mesas, e com a limitação da música, né, que não pode ter música alta, porque as pessoas já estão sem máscara, porque estão consumindo bebidas, comidas, e com a música alta a gente tem o problema das pessoas sem a máscara precisarem gritar para se comunicar. E com a limitação da música, né, que não pode ter música alta, porque as pessoas já estão sem máscara, porque estão consumindo bebidas, comidas, e com a música alta a gente tem o problema das pessoas sem a máscara precisarem gritar para se comunicar. Aberta a temporada do besterol, para alcançar o objetivo de quebrar o Estado, culpar o governo federal e dele exigir mais verba, qualquer pecado ou asneira serão perdoados. O gaúcho não é povo de ficar em cima do poste. O Brasil está de luto. A aberração ideológica paralisou o país. Prevaleceu a inversão de valores em nome do corporativismo. A história se repete. Mais uma vez caberá ao gaúcho dar o primeiro passo na luta de garantir o seu direito de trabalhar e sustentar a sua família. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sofá de pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e inicio esse vídeo mandando aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. A você que se inscreveu no grupo, que assiste nossos vídeos, deixa o seu like, compartilha, comenta, convida amigos para participar do canal. Você que fez questão de clicar no sino das notificações para receber os vídeos por nós produzidos. Você está fazendo o Sofá de Pobre crescer. Muito obrigado. Sem você, nós não existimos. É você a razão para a gente continuar, apesar de todas as críticas, apesar de todas as pressões. Porque o Sofá de Pobre, ele tem uma proposta. Nós trabalhamos por likes, claro. Nós temos interesse em crescer a nossa monetização, lógico. Qualquer iniciativa precisa de dinheiro para se manter, mas não são essas as nossas prioridades. Porque se fossem, faríamos vídeos light. Vídeos falando de receita de bolo, mostrando sítios, casas bonitas, vídeos de autoajuda, vídeos de sobrenatural que tem assim uma audiência incrível. Nada contra a quem optou em ter canais direcionados a um público com um único assunto, perfeito. Mas o nosso interesse é, mesmo correndo o risco de sermos massacrados, ou até amanhã ou depois, sermos retirados do YouTube, é tentar construir um futuro digno para o Brasil, deixando aos nossos descendentes aquele país que tanto sonhamos e não recebemos, livre de senhores feudais que, em nome dos próprios interesses, manipulam nossas vidas, não mostrando o mínimo respeito pelo povo brasileiro e também serem totalmente desprovidos de qualquer sentimento de cidadania e ética. Hora de saber quem é quem no rincão dos farsantes.
E o assunto de hoje é: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pode sofrer impeachment. Existem pessoas que têm que apanhar derrelho para aprender quem realmente segura as rédeas. Antes de se atirar a esse devaneio desvairado, Eduardo Leite deveria ter estudado um pouco mais o povo que se candidatou para governar. Cutucou onça com vara curta. Agora, aguente as consequências. Por mais passivo e pacífico que seja um povo, tudo tem limites. E pobre daquele que for alvo de uma revolta popular. Com certeza, com o andar da carruagem, começarão a explodir manifestações públicas e pedidos de impeachment contra Eduardo Leite. Vamos ver se ele vai suportar a pressão. Promete ser gigantesca, porque o gaúcho não aguenta mais, o gaúcho quer trabalhar, o gaúcho sabe que tem uma pandemia, que cuidados têm que ser tomados. Mas enjaular a população e quebrar o Estado não é tratamento. É discurso de plataforma política. Eduardo Leite, se fosse o impeachment um julgamento jurídico, já estaria fora. Mas a gente sabe que não é. Impeachment é uma questão política, independente da acusação, se o cara é culpado ou inocente, se o crime é hediondo ou é um crime superficial. O que interessa é ter maioria no plenário na Câmara dos Deputados. Tem que ter 2/3. Um governador, um líder do executivo, pode ter assassinado 3.200 pessoas. Se ele tiver na mão 2/3 dos deputados, ele está livre. Agora, ele pode ser acusado de ter feito xixi na fralda quando criança. Se não tiver a maioria, está fora. Então, além de ser um teste de resistência para o governador, que irá começar a colher o que plantou, também saberemos se confirma a desconfiança que já vem de muito, que a política gaúcha é um antro, um reduto de esquerda que trabalha desesperadamente para voltar ao poder e ter novamente aquelas mordomias vindas de maracutaias, vindas de desvios de dinheiro e corrupção. O tempo dirá, mas com certeza, no período da pandemia, onde a ordem é usar máscara, a máscara do governador caiu. E agora o castelinho pode ruir. Lastimável, mas a bela Pelotas poderá entrar para a história como o útero de um mal que veio com a intenção de destruir o Rio Grande e usá-lo como trampolim para voos mais altos na política. Eduardo Leite surgiu como um fenômeno lá no sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Cidade essa que ele assumiu a prefeitura e fez belo mandato. Surgiu como o novo, o fim dos velhos políticos, a solução. Só que é aquela coisa, né? Governar uma cidade, administrar uma cidade, tem o seu grau de dificuldade, que não se compara ao governar um estado do tamanho e da força do Rio Grande do Sul, com todos os seus problemas financeiros. Eduardo Leite se lançou em campanha para governador enfrentando Sartori. Sartori vinha desgastado. Por quê? Porque não fez falsas promessas, porque falava a verdade para a população, porque mostrava a real situação financeira do Estado e tentava administrá-la da melhor forma possível. Ele queria arrumar a casa. Claro que não é fácil. O líder do executivo não governa sozinho.
Então a população gritava: ah, você atrasou o salário do funcionário público, por que não atrasou do deputado? Porque o líder do executivo não tem poder sobre o legislativo, mas o povo não pensa nisso. Ele acha que o governador pode chegar e fazer o que quiser, e não é assim. Pois bem, em campanha, Eduardo Leite chegou. Figura bonita, um homem bonito. As câmeras o adoram. Fazia pose. A imagem vendia, mexia com a libido feminina e também com a libido de nem tão femininas. Fora isso, um moço educado, um moço culto, que sabe se portar diante de microfones. Então, Eduardo Leite simplesmente começou a mentir. Em campanha, não vou colocar aqui os vídeos, porque daí fica muito simples. Mas não sou eu que faço as afirmações a seguir. As imagens estão lá, se você estiver interessado realmente em saber a verdade, procure. Procure os programas da campanha do atual governador. Tudo aqui que eu irei falar está lá. Então Eduardo Leite dizia para quem quisesse ouvir: o Estado não está quebrado, tem dinheiro, não precisa atrasar salários de ninguém, é uma simples questão do saber administrar. O eleitor gaúcho comprou a mentira, ele assumiu, não colocou em dia os salários dos funcionários, cortou investimentos em várias áreas sociais e por uma única razão: não havia dinheiro. Conforme Sartori avisava a todos, o Estado estava quebrado. Eduardo Leite desconsiderou o perpetuado pela sabedoria popular. O gaúcho é da paz. Dá um boi para não entrar numa peleia, mas em compensação, dá uma boiada para não sair. Não abuse de quem tá quieto e só observa, enquanto o pavão abre o rabo, se achando o dono do galinheiro, a serpente aguarda a hora certa do bote fatal. Eduardo Leite se mostrou uma mentira. Mentiu sobre tudo, até mesmo sobre a sua vida pessoal. Vida pessoal essa, o Sofá não tem absolutamente nada contra ou a favor. Respeita. Questão de opções, de decisões, de forma que quer conduzir a vida, é o direito de cada indivíduo. A única pergunta que nos cabe fazer é: se Eduardo Leite realmente fosse uma pessoa íntegra, uma pessoa segura, uma pessoa consciente das opções que tomou na sua vida, não devendo nada a ninguém, não ter razão nenhuma para se envergonhar, que nós achamos que realmente não tem, por que omitiu? Por que mentiu? É complicado chegar a uma conclusão. Será que ele achava que certos detalhes poderiam atrapalhar a sua campanha? Poxa, se for isso, fica claro. Ele criou um personagem para se eleger. E depois de eleito, mostrou o que e quem realmente era. Agora dá para ouvir lá fora. A tempestade se forma. Porque, para completar, Eduardo Leite é réu confesso. Numa entrevista dada à RBS, no Jornal do Almoço, se alguém quiser confirmar, procure o vídeo, está lá, não estou inventando. Ele falou em todas as letras que parte do dinheiro enviado pelo governo federal para combate à pandemia foi usado para pôr em dia os salários dos servidores. Viu só? Viu só a gravidade? É improbidade. Não é assim que a banda toca. Não há como conviver fazendo de conta que ele não confessou um crime.
verbas têm que ser utilizadas para o setor que foram destinadas. Não podem ser desviadas. Isso é improbidade. Isso é razão clara para impeachment. E muitos, não são poucos não, cidadãos comuns, entidades, até parlamentares, elaboram pedidos de impeachment junto ao Ministério Público, porque ele cometeu crime, ele confessou, as provas estão aí. Não há o que questionar, a não ser o já comentado. O plenário da Assembleia Gaúcha terá que mostrar à população se realmente defende os interesses do Rio Grande e não irá aceitar conviver com uma improbidade, ou se são apenas políticos interessados em manter a sua própria casta dominante, que vive muito bem, obrigado. De concreto a certeza, independente do meio de transporte, o gaúcho sairá da zona de conforto, invadirá Porto Alegre, acampará em frente ao Palácio Piratini e mostrará ao mundo a sua indignação. Para completar o calvário que se inicia contra o atual governador, temos notícias de várias regiões do estado que estão se formando caravanas para seguirem destino ao Palácio do Piratini, não dando a mínima para isolamento, não dando a mínima para coronavírus, porque bateu o desespero, o povo quer trabalhar, o povo não aguenta mais ver suas contas vencendo, seus impostos vencendo, porque o seu Eduardo Leite, ele simplesmente proibiu o povo de trabalhar. Mas ele não deixou de cobrar impostos, ele não deixou de receber o seu salário. Aqueles que o cercam na administração estão recebendo em dia e realmente ótimos salários. Então ele parou o Estado, mas mantém a máquina do governo vivendo em altas mordomias, além de salários, com privilégios, com carrinho aqui, com auxílio manicure, com auxílio cabeleireiro, com auxílio raio que os parta. Ficou claro. Ele assumiu um Estado quebrado, ele não tinha a varinha mágica que dizia ter, e agora usa a pandemia como tábua de salvação. Ele quer quebrar o Estado para exigir dinheiro do governo federal. E ele pagou os funcionários públicos naquela improbidade na certeza de ter o apoio desses funcionários, que irão defendê-lo porque os salários foram colocados em dia. Só que ele esquece que mais 2, 3 meses os salários voltarão a atrasar. E que o governo federal não tem a obrigação de cobrir rombos feitos pelos governos estaduais. E não venha dizer, não, mas o dinheiro do governo federal vem dos estados, é obrigação. Não, não é. Não é. O governo federal tem a obrigação de investir nos estados e não cobrir rombos de administradores que disseram ter competência para fazer algo que na prática mostraram não ter. Então, até o final do ano, Eduardo Leite irá enfrentar um tsunami. Agora, com certeza, se o impeachment vai vingar, se as manifestações surtirão efeito, só o tempo dirá. Mas esse cidadão se queimou de tal forma no Estado que, se depender do gaúcho, ele não irá se eleger nem síndico de prédio, muito menos de líder comunitário.
E ele que achou que da mesma forma que a Prefeitura de Pelotas foi plataforma para ele chegar ao governo estadual, que o governo estadual seria plataforma para ele chegar a Brasília, se ele tiver um mínimo, mas um mínimo de raciocínio prático, tirar a venda da ambição política, a cegueira de estar no poder, irá perceber que a sua carreira terminou antes de começar. Sua megalomania, afogada na overdose de ganância e pressa de chegar ao ponto mais alto. Ele está no fim. O que pode acontecer é levar consigo, de arrasto, ribeirão abaixo, aqueles que, por acaso, insistirem em permanecer a seu lado. Aliados deverão começar a lhe dar as costas, evitando associar o nome à sua imagem para não se queimar junto ao eleitor, pois político tem medo de muita coisa. Agora, pânico é de perder o voto, garantia de continuar no bem bom que hoje se encontra. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Fico agora na arquibancada, aguardando o resultado. Seja qual for, o derrotado será Eduardo Leite, porque ele esqueceu, dentro da sua vaidade, que vive numa democracia. E a democracia é um regime que vem do povo, pelo povo e para o povo, e não para os interesses de meia dúzia de políticos padrão Leite, Dória, que tem pressa de chegar ao poder e para alcançar esse objetivo, todo, mas todo crime é justificável. Assunto encerrado e ponto final.